Bem, Agape, louvando e adorando o Senhor com mais um louvor, e a gente seguindo nós queremos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Convidamos os irmãos a ficar de pé mais uma vez. Sei que vocês estão cansados. Glória a Deus. Convidamos vocês a louvar a Deus conosco neste domingo. Quantos estão gratos pela vontade de Deus pelas nossas vidas? Louvamos a Deus porque nós estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor permitiu. Muitos dormiram a noite passada e nesta manhã não teve o privilégio como nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Uns foram já para a eternidade e outros foi para um lugar que está esperando eles lá, né? Mas nós somos gratos a Deus. Essa semana, quando ia ao Mato Grosso do Sul, e quem foi para lá sabe que é um lugar que tem muito retão, né? Muita reta. E eu admirando a beleza e louvando a Deus, eu lembrava o destino, da bondade de Deus. Um trânsito muito pesado, chegamos até o destino, voltamos embora para os nossos lares. Deus nos guardou. Não é porque nós é um bom motorista, não. É porque a bondade de Deus está sobre as nossas vidas. Eu louvo a Deus por este louvor, porque em outrora, um domingo como este, levantava na minha casa com ressaca, mas o meu Deus, Ele me alcançou, e eu creio que algumas pessoas aqui que estão no nosso meio também foram alcançadas por esse Deus, e hoje a nossa alegria e o privilégio de podermos cantar este hino me fala sobre a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel.
Jesus, segundo escreveu São Mateus. Pai, quantas horas falta aí? Eu sei o seu verso, enquanto você encontra Glória a Deus. a parte assertiva da palavra de Deus, capítulo 6, verso de número 10, eu quero oferecer aqui muitos a Deus. Primeiro, pela confiabilidade de nós retornarmos mais uma vez a essa igreja tão linda e tão abençoada. Também, queridos, existem pessoas, meus irmãos, que a gente tem o desprazer de conhecer, mas existem pessoas que nós temos o prazer de conhecer. E para ter o prazer de conhecer o pastor Marco, a senhora minha esposa missionária Sálvia, que nos abençoe de uma forma muito especial. Desejo da minha alma que Deus conceda ao Senhor, a sua casa, muita saúde. Pastor Márcio, falou muito bem do Senhor, conheço o pastor Márcio há alguns anos, e falou assim: pastor, a senhora é uma amiga do tempo. Eu louvo a Deus pela ajuda do Senhor, pela sua casa, tá bom? E também o nosso querido e estimado, esse líder dos jovens, juntamente com a sua querida amada, o líder Igor, esse obreiro fiel. Deus abençoe esse ungido, também deixa eu ver, cadê a mão? Sabe se é noiva ou esposa? Então, a esposa, Deus abençoe esse casal de uma forma muito especial também, que Deus possa dar muita graça a vocês na frente dos jovens. Até porque não é fácil, mas nós temos uma certeza que Deus vai dar força e graça para vocês. Tá bom? Também, queridos, não te conheci, mas agora eu conheci esse querido pastor. Deus abençoe o senhor, viu, pastor? A sua casa, a sua família também, tá bom? É uma forma também muito poderosa. Todas as vezes que eu venho para o Paraná, irmãos, normalmente já faz aí 12 anos que eu viajo para cidades aqui no estado, irmãos. Toda vez os pastores sempre pagam o avião, eu sempre fui sozinho, né? Mas dessa vez, como estava 380 caídos aqui, nós estávamos de visita de Araçatuba, numa festa sexta e sábado, irmãos. E aí eu falei: pastor, isso vai dar certo. E de lá eu já venho de carro para cá e consigo trazer a querida, a ungida do Senhor, a minha esposa, né, irmãos? Então está aí essa jovem, essa baixinha, que eu conheci há 17 anos atrás. Completamos agora em setembro 17 anos de casados. E dentro desses 17 anos, Deus nos concedeu 3 meninas, que são 2 adolescentes lindas, né? Parecem muito com o pai, graças a Deus, tem muita saúde, né? E também, irmãos, a minha Rutinha, que é essa pequenininha pentecostal de verdade. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida da minha família e também, queridos, todos esses jovens, que Deus possa abençoar vocês. Nós tivemos o prazer de estarmos juntos, né? Ainda no dia, não lembro de, mas foi no encontro da Hora do Par, foi uma bênção. Deus possa abençoar vocês também. Eu acredito que os jovens lá bem estavam lá, Deus possa abençoar vocês, tá bom? De uma forma poderosa. Está o meu amigo ali atrás, é o Sérgio. Sérgio Vanessa é um casal que nós temos um carinho, irmão, muito grande. Eu só tenho carinho porque ele fez uma carne muito boa para mim, senão o cara não tinha melhor. Mas eu louvo a Deus pela vida de Sérgio, a sua família, sejam todos abençoados, irmão, muito carinho também, um respeito muito grande. Eu estou vendo ali o rei do templo. É o rei do templo. É o rei do templo que está ali. Aqui, ó, Deus abençoe esse obreiro fiel, a sua esposa. Nós tivemos o prazer também de visitá-los, esse casal, e aí nos abençoou, e nós abençoamos eles também com uma palavra poderosa. Deus possa abençoar esse casal de uma forma especial. O rei do tempero de flor aí, está em todo o Brasil esse tempero aí. Deus abençoe vocês, tá bom? A todos os irmãos e irmãs que estão aqui, alguns que já conheço, né? Naquela segunda-feira lá, né, de Macedo. Pastor, o senhor tem o Edir Macedo, irmão, é uma honra. É uma honra. Ele é o Edir Macedo, ele faz a filmagem, ele é um ungido do Senhor, né? Deus abençoe esse homem de Deus. A todos os irmãos que estão aqui,
Deus quer falar conosco essa manhã. Amém, queridos? Amém. Mateus capítulo de número 6, verso de número 10. Se os irmãos permitirem, eu queria poder ler o verso de número 6, pastor, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes, ou sabe as vossas necessidades antes que lhes pedirem. Orai, pois da seguinte maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Verso do número 10, que diz assim: e que venha o teu reino, e seja feita a sua vontade. Que venha o teu reino, e seja feito a sua vontade, como na terra e também como no céu. Diga glória a Deus. Antes de você se assentar, isso aí, esses meninos inteligentes, eles já sabem que eu gosto disso aí. Segure na mão dessa pessoa bonita que está ao seu lado. Glória a Deus. Pastor, mas a pessoa do meu lado não é bonita. Segura do mesmo jeito. Normalmente, quando a pessoa é bonita, ela pelo menos se veste bem, não é assim? Quando não se veste bem, ele é muito bem perfumado, não é? Agora, se a pessoa está do seu lado, não for nenhum dos três, realmente a coisa está muito feia para ele, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta para entregar essa palavra ao seu coração. A mão que você acabou de segurar, ela está quente ou está fria, irmãos? Está quente mesmo, irmãos? Se está quente, diga graças a Deus por isso. Pastor, por quê? Porque mão quente é um grande sinal. Pastor, que sinal? É o sinal que essa pessoa bonita que está do seu lado está viva, para a glória de Deus. Pastor, e se estiver fria, no calor que está o estado dos irmãos, é sinal que já morreu há muito tempo. Mas essa manhã Jesus vai te dar vida, e vida com abundância para a glória de Deus. Olha para ele e diga assim: até quase agora. Você não disse nada. Diga assim bonito, vai. Diga assim: até quase agora. Você ofereceu o seu louvor. Diga assim: Deus ficou sentado no trono só para te ouvir, louvor. Diga: mas a partir de agora, quem se assenta é você. Porque Deus se levanta do trono para falar contigo através da palavra. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. Dá uma sacudida dele só para dar uma despertada de manhã. Diga para ele e diga para ela: no culto, diga na presença de Deus. Diga assim: a tristeza não salta de alegria. Na presença de Deus há uma abundância de alegria. Só quem entendeu, diga glória a Deus. Se assente, por gentileza. Pastor, por que a tristeza não salta de alegria? Isso é um jargão de todo mundo que fala. Se você olhar em Jó, você vai ver que a tristeza que salta de alegria é na presença de Leviatã. Quem é Leviatã? O crocodilo. E o que representa em Jó? O adversário. Só que a tristeza salta de alegria na presença dele. Davi diz assim: mas na presença de Deus há uma abundância de alegria. Porque o que é tristeza é tristeza, o que é alegria é alegria. Mas com Deus há uma abundância de alegria. Olha bem aqui para mim. Eu estava pensando, irmão, nesse tempo que foi dado pelos jovens. Eu já peço a querida, estimada, que está lá, dá só mais um brilho, porque a voz foi um pouco embora. Ajuda aqui, em nome de Jesus. Não tivemos uma cruzada, uma praça, irmão. Tinha muita gente lá, foi uma bênção. Mas eu aprendi uma coisa, irmão: Deus está no meio de muitos, mas Deus também está no meio de poucos. Pastor, por quê? Porque a preocupação de Deus não é a quantidade, mas é a qualidade do povo da igreja. Louve a Deus por isso, porque essa manhã eu já pude sentir a presença de Deus aqui. Pastor, não faz.
E até porque também está chovendo, né, pastor? Um toró que caiu lá para onde nós estávamos lá em Nova Esperança. Meu Deus do céu, irmão. Acordando, os portões se batendo, esperando, está caindo tudo. Mas não está caindo, graças a Deus, só a água não está caindo. Mas de lá para cá, irmão, estava uma chuva forte, mas muito forte. Mas a chuva, irmão, para as pessoas de idade a gente entende, mas para as pessoas novas, a chuva parece que segura os crentes em casa, percebeu? Por isso que Jesus entende que falou que nesses dias, se ele vinha nesses dias, ele pega muita gente dormindo e babando, meditar no culto, adorando o Senhor. Mas você venceu, você está crescendo no para louvar a Deus. Eu estava pesquisando aqui esse texto, esse tempo que agora foi dado. Eu não sei se você sabe, mas o evangelista Mateus, mais precisamente, um dos maiores cobradores de impostos da tribo de Levi, chamado a dedo por Jesus o Cristo. Para quem não sabe, Mateus, ele direciona o evangelho de Jesus aos judeus da sua época. E é interessante porque, pastor, porque se você observar o livro do Gênesis, a chegar no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, você vê muitas profecias e muitas pessoas também, irmão, que oraram ao Senhor. Por exemplo, se você observar, quando a Bíblia me diz, irmão, que todas as vezes que Deus falava na terra com o homem, irmão, sabe o que o homem fazia? Por exemplo, os ícones de Deus, que é Abraão, Isaac e Jacó, todas as vezes que Deus falava com eles, ou eles falavam com Deus, irmão, eles levantavam sempre um altar para poder oferecer o sacrifício, para poder oferecer a sua adoração ao Senhor dos Exércitos. Pastor, e aí, pastor? E aí, irmão, que se você observar, todos que iriam clamar a Deus, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um animal, eles partiam o animal ao meio, colocavam como sacrifício, levantava-se um clamor a Deus, e ele sabia do que, pastor? Que Deus estaria ali para poder ouvir a sua oração. Por exemplo, se você observar, quando Moisés saiu do Egito, o que a Bíblia diz, irmão? Quando eles saem do Egito e eles estão em direção à terra prometida, a Bíblia diz que eles estão de frente ao Mar Vermelho. Moisés olhou para a direita, viu, irmão, montanhas. Moisés olhou para a esquerda, também viu montanhas. Olhou para frente, o mar fechado. Olhou para trás, o povo murmurando. Atrás do povo, cavalos e cavaleiros de Faraó. Mas Deus disse: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Toca nas águas. Quando Moisés toca nas águas, a Bíblia diz: e o mar se abriu, e eles passaram em terra seca. Do outro lado, Miriam pegou o pandeiro, chamou as irmãs do ciclo de oração e começou a cantar: só o Senhor é Deus. Pastor, a oração, ela tem um poder tão grande, irmão, que ela realmente movimenta os céus. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Quando Ana orou ao Senhor, quando Ana levanta o seu clamor todos os dias, todos os anos ela subia ao templo com Eucana, só que a Bíblia diz, irmão, que ela orava. Só que a oração tem um poder, mas existe um voto. Quando você faz um voto, passa também a ter poder. Quando ela fez um voto diante do Senhor, a Bíblia diz: e Deus respondeu à oração de Ana e o filho que ela tanto pedia, porque Deus, irmão, não deve nada para ninguém. Quando ela disse: eu entregarei no seu templo aquilo que o Senhor me der, o Senhor disse: vou te provar que não devo nada para ninguém. Ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos também, porque Deus não deve nada para ninguém. Ou seja, a oração tem um poder. Então vamos lá. Quando você observa Mateus falando sobre o que Jesus disse, para pensar. Mateus está trabalhando, irmão. Só que quando ele está trabalhando entre os cobradores de impostos, a Bíblia diz que Jesus se aproxima, observa os trabalhadores. Só que ele olha para Mateus e libera uma palavra dizendo: Mateus, siga-me. Sabe o que Mateus fez? Para quem não sabe, ser um cobrador de impostos, irmão, era ser um traidor para os judeus. Pastor, por quê? Porque o cobrador de impostos não trabalhava para os judeus. O cobrador de impostos trabalhava para Roma. E trabalhando para Roma, para os judeus, isso era uma traição. Porém, a Bíblia diz que Mateus, por ser um grande judeu,
Mateu, ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor disse: Mateus, siga-me. Mateus largou tudo e começou a seguir o mestre. Só que na medida que ele vai seguir o mestre, ele começa a observar. Pastor, o quê? Ele começa a observar as atitudes daquele rabino. Ele começa a observar os sinais que ele começa a dar. Ele começa a observar que quando ele passava em becos, atalhos e valados, onde tinha pessoas enfermas, Jesus liberava uma palavra de consolo, e após liberar a palavra, ele também dizia: se fosse paralítico, ele dizia: pega a sua maca agora e vai para a sua casa. O homem estava com a maca há muitos anos, mas quando ele dizia toma a maca e vai para casa, ele estava dando uma ordem na parte ossal do homem. Ele está dizendo: o osso do tornozelo volte-se ao normal, o osso do joelho volte-se ao normal. E o que acontecia? O milagre acontecia na hora, e os homens que estavam paralíticos começavam a andar. Ou seja, todas as pessoas que Jesus realizou o milagre, Mateus estava lá para poder escrever sobre a sua história. Mas Jesus um dia olhou para os apóstolos e disse assim: gente, eu vou ensinar vocês uma coisa, vou ensinar algo muito importante. E o que eu vou ensinar, vocês têm que acatar para si próprio. Pai, o que é que o Senhor vai nos ensinar? Ele vai dizer: não seja como os hipócritas, não seja como esses fariseus, que quando eles vão orar, eles ficam de pé para mostrar para todo mundo que ele está orando. E qual era a oração deles? A oração deles era: Deus, eu sei que o Senhor me engrandeceu, eu sei que o Senhor me fez poderoso. Oração de hipócrita. Pastor, e aí? Mas a oração do humilde qual é? A oração do humilde é: Deus, o Senhor pode, eu não posso. O Senhor tem, eu não tenho. O Senhor é, eu não sou. Mas ele ensina dizendo: mas quando você for orar, olha o que Jesus disse aqui, capítulo 6, verso de número 6, ele vai dizer assim: mas quando fores orar ao Senhor, ele vai dizer: entra no teu quarto. Por que quarto, pastor? Porque quarto fala da intimidade. Ele está dizendo: entra na sua intimidade, porque o seu Pai que está em secreto vai ouvir também aquela oração na sua intimidade. Que cá para nós, vamos ser sinceros, irmão, o nosso quarto é o quarto realmente da intimidade, porque é o dia que você coloca o joelho no chão quebrada, às vezes saiu do trabalho sentindo dores, às vezes chegou da faculdade, irmão, às vezes porque alguém te humilhou, te desprezou, ou porque alguém não gosta de você, mas quando você coloca o joelho na quina daquela cama, é a hora que você se derrama, é a hora que você começa a dizer: Pai. Só que tem dias que a gente não chama ele de pai, tem dia que a gente chama ele de papaizinho. Por quê? Porque fala da intimidade que você tem com o Pai. E alguém entrou aqui essa manhã, e você sabe do que eu estou dizendo. Eu estou falando para quem gente que ora, para gente que sabe, irmão, o que é o clamor. Pastor, e o que é o clamor? Billy Graham disse assim: a oração do crente, para ele sair da carne para o espírito, é após 40 minutos de oração. É por isso que tem muita carne e pouco espírito. Por quê, pastor? Porque é pouca oração e mais barulho. Mas essa manhã existe uma geração aqui que ainda ora ao Pai. Eu estou falando para você mesmo. Eu vim pregar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus. Deus te trouxe essa manhã aqui para você entender. Quando você for falar com o Pai, entra dentro do teu quarto, derrama tuas lágrimas lá. Por quê, pastor? Porque lá dentro do teu quarto é onde o Pai em secreto se revela a você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Então, com toda educação, coloca no ombro dessa pessoa bonita do seu lado, coloca. Mas só coloca se for bonito mesmo. Dá uma sacudida nessa pessoa e diga para ele assim: quando você for falar com seu Pai, fala para ele: quando você for falar com seu Pai, movimenta essa boca, vai, irmão, me ajuda a pregar. Olha para esse crente bonito e diga para ele: quando você for falar com seu Pai, diga para ele: entra no teu quarto, diga no lugar secreto, joga o teu joelho na quina daquela cama. Existe um Deus que está do teu lado dizendo: pode falar, fala, porque eu estou aqui para te ouvir. Quem está entendendo, levante essas mãos cansadas
arrasta para cima. Então, glória tem gostoso para Jesus de Nazaré. A oração tem poder. Prova disso, olha aqui para mim. Eu me lembro muito bem, pastor, em 2019, ainda antes da pandemia, olha aqui para mim, eu vivo pregando, viajando, irmão, aproximadamente há 16 anos, viajando esse Brasil. Porém, irmão, enquanto, irmão, eu estava orando em 2019, eu dissesse ao Senhor, Sérgio, eu disse assim: Senhor, vamos ser sinceros aqui, Pai, vamos ser sinceros, eu sei que a minha dependência é totalmente de Ti, mas sabe quando você está em algum lugar, irmão, e você precisa que alguém te abrace, que alguém fale contigo, que alguém olhe para você e diz assim: ó, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Isso não é, irmão, gente que se chama colega, não, isso são amigos. E cá para nós, irmão, colega você conhece quando você está na prova, amigo você conhece quando você está na bênção. Por quê? Porque na prova, está todo mundo na prova, então ser amigo nessas horas é muito fácil. Agora eu quero ver, irmão, ser seu amigo é quando você está sendo abençoado, se alegrar com aquela alegria sua, porque tem gente que está ao contrário, pastor, você olha, está chorando quando você sorri e está sorrindo quando você chora. Ou seja, eu disse: Deus, uma oração eu tenho para te fazer, Senhor, usa alguém, mas alguém que tem muito, Senhor, para cuidar de nós, porque não vamos ser sinceros, viver pregando, vida de material é uma luta travada. Mas eu disse: Deus, uma certeza eu tenho que o Senhor ainda cuida daquele que cuida do que é do Senhor. Pastor, e aí, 2019, numa segunda-feira, lembro como se fosse hoje, pastor Ronaldo e a pastora Estela olhou para mim e para minha esposa, irmão, e disse assim: olha, pastor Novaes, eu não sei o que vai acontecer em 2020. 2020 foi quando começou a pandemia. Ele disse assim: olha, eu não sei o que vai acontecer em 2020, mas eu vejo Deus colocando uma família no seu caminho para cuidar de vocês, porque Deus ouviu a oração de vocês. Querido, Deus ainda ouve as nossas orações. Pastor,